tu tivesse múltiplas situações profissionais e finalmente tu concluísse o quê? O que mais te satisfez? Porque eu vi que tu, por exemplo, fizesse um serviço social. Sim, como eu falei... Ajudar a tua irmã. Não foi objetivo. Era alguma coisa que eu também gostava. O objetivo do serviço social era que eu poderia trabalhar nessa área, né? Mas também desviei. Também não gostaste. Inclusive, assim, eu fiz 2 anos de estágio, de segunda a sexta, das 7h30 às 10 da noite, no Serviço de Assistência Judiciária Gratuita da PUC. Eu implantei o serviço social dentro desse serviço e eu atendia. A demanda era pessoas carentes com renda até 2 salários mínimos. Então eu passei a fazer um atendimento inicial desse pessoal que ia procurar assistência jurídica. Aí eu comecei a ver. As pessoas iam lá, eu conversava. Não, eu quero entrar com uma ação de separação. Conversava, né? Às vezes 3, 4 atendimentos antes de encaminhar para um estagiário do direito para abrir essa ação. O que acontecia? As pessoas não mudavam, elas queriam resolver aquele problema. Não queriam fazer um movimento de melhora, de sair daquela situação, de conhecer algo a mais, de fazer algo por elas. Elas queriam resolver aquele problema. Às vezes, entravam com uma ação e desistiam no dia seguinte. Por quê? Não tem mudança. E aquilo começou assim, eu vou passar a vida trabalhando com pessoas que não querem mudar. Eu também precisava da minha mudança, mas eu também estava em processo. E era assim, eu digo, repetir coisa. Né? Por outro lado, Odila, você chegou a pensar que isso também era uma oportunidade justamente para destacar algo que talvez você precisasse fazer em relação a você? Sim, talvez. Porque às vezes sim. pode ser até uma oportunidade de um parador uma hora dessas. Eu vou ver essa situação tal que vai ficar claro para mim que eu estou fazendo o mesmo que eu vejo que não tem sentido nos outros. Sim. Né? Na época eu não me dei conta, mas me dei conta depois. Né? Agora eu vejo que eu também tinha minha teimosia em persistir nisso. Mas, então, o serviço social também. Eu estava no serviço público, eu não vou largar agora para pegar uma carreira que eu não sei se eu vou continuar. E eu precisava sobreviver, né? Financeiramente, precisava ter meu trabalho, meu dinheiro. E aí eu fui deixando o que surgia. Aí acabei indo para o intercâmbio depois. Que também fiz muita assistência no intercâmbio, com certeza. A Elda trabalhou comigo um tempo, né? E a gente ajudou muitas pessoas, né, nessa tarefa. Eu estava vendo as tuas múltiplas profissões aqui. É interessante porque, na realidade, o teu sonho era ser professora. Eu não chegasse a ser professora em função das coisas. Das idas e vindas. Da vida. Mas acontece que fosse um nível bem avançado de serviço social. É uma profissão muito interessante. Sim, é que também ali eu não trabalhei. Eu fiz o curso... Só fiz o estágio de 2 anos, que fazia parte do curso, e eu não trabalhei nessa profissão. Por não gostar dela? Não por não gostar, porque eu estava já trabalhando no serviço público e eu resolvi continuar. Eu não tinha como mudar de função, serviço público se faz um concurso e precisa ficar naquela função. Não houve uma possibilidade de mudança, não, por questões de leis, né? Claro que eu poderia ter largado os serviços públicos e procurar fazer um outro concurso, mas eu não fiz. Não, tudo bem. Mas então, eu te pergunto, o que mais te realizou nessas múltiplas
Atitudes. Olha, todos os trabalhos me realizaram. Eu ainda, antes disso, eu fui secretária numa clínica de psicologia. Antes disso, tudo isso me realizou porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, E talvez, assim, que tenha me dado mais conhecimento geral, tenha sido... São focos diferentes, mas na atividade de intercâmbio eu aprendi muito e também lidei com pessoas e eu gosto disso. Eu vendia os intercâmbios, as pessoas iam, voltavam, me davam feedback positivo, porque eu sei que o intercâmbio é uma experiência de vida para as pessoas também. E eu sempre procurei orientar, tinha vários tipos de intercâmbio, sempre olhava o perfil da pessoa, via o que seria mais produtivo para ela. Inclusive, tem uns intercâmbios para adolescentes que vão para estudar idiomas e passear meio turno. E até a Elda também tem essa filosofia, né? Que nós fazíamos assim, entre ir para uma viagem só de passeio, vamos fazer uma viagem de estudos e passeios. Estudo e lazer. Então, a gente sempre focava nesse algo a mais do que só uma viagem. Né? Eu acho que eu realmente é uma excelente assistente social. Obrigada. O trabalho mais importante é esse. Em diversas situações. Eu acho que sempre que se aprende alguma coisa, não precisa aplicar só porque estou recebendo uma remuneração. A gente pode aplicar no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias. Só um exemplo. Odila, no caso 5 aqui, você fez análise do seu trabalho com intercâmbios e o foco no intrafísico. Tem uma sugestão aqui da Equipex. Eu fui ver e encontrei justamente no DAC, na página 818, 819, a intercambiologia sobre a visão multidimensional da interassistência. Sim. Tá? Então, como é que a gente pode, como é que podemos ampliar a nossa visão intrafísica, o foco intrafísico de um intercâmbio, e entender o envolvimento de pessoas, de países, às vezes civilizações envolvidas num determinado contexto. Então fica aí a sugestão para nós todos, para quem não tem livro possa ler. O que está aqui escrito é o argumento justamente a interassistência, o interassistenciológico. Né? Inclusive, o ano passado eu ganhei um prêmio de vendas, que foi um intercâmbio para a Itália. E nesse intercâmbio, eu até já tinha ido para a Itália, eu não tinha mais interesse em ir. Mas eu tinha umas amizades lá e tinha algo ainda para resgatar. E eu fui para esse intercâmbio. Qual cidade da Itália? Eu fui para Firenze e Milão. E então, eu tive muitas projeções lá, eu tive muitas informações e eu passei a olhar, não só no intercâmbio se vou lá fazer aulas de italiano. Eu comecei a considerar essas minhas retrovidas na Itália, as pessoas que eu conheço lá, que houve mais um contato assim, que parece que eu voltei de lá muito leve, porque eu encontrei essas pessoas, outras que eu conheci, e que ficou uma coisa muito bem resolvida. Não que eu tivesse algum problema pendente que eu conhecesse agora, né? Mas eu voltei muito bem de lá. E as projeções que eu tive lá, as informações que eu tive, talvez não tivesse se eu não tivesse ido. Então, eu olho o intercâmbio como algo a mais. Inclusive, quando se conversa com uma pessoa e vê, a pessoa às vezes vem, porque eu quero ir para tal país. E não adianta apresentar outra opção que ela quer ir para aquele país. E eu já tive uma experiência uma vez que uma menina queria ir para a Inglaterra. E ela chegou lá, ela não aguentou, ela voltou no dia seguinte. Né?
apesar de explicar, na Inglaterra funciona assim, né? As famílias, como recebem, ela quis ir para lá, ela chegou no sábado à noite e no domingo de manhã ela voltou para o Brasil. Né? Então tudo isso tem que entender. A parte de retrocognição, quando a pessoa faz um intercâmbio e chega em um país, é muito séria, ou a interferência que ela começa a ter por entrar naquele PSN e a sua história, né? As relações de passado. Nós já tivemos casos de pessoas que foram nos auxiliar quando estávamos talvez Fabiana lembre, em Barcelona, e a pessoa desestruturou completamente, a pessoa será assistida. Pelo simples fato de ter no apartamento, ela não ter a visão que ela tinha no apartamento dela, ter uma janela, uma parede que ela tinha que olhar todo dia, ela desequilibrou total. Na verdade, aquilo era, digamos, o que ela conseguiu compreender, mas era a interferência de entrar num aula PSN com muito compromisso de passado. Então, é um aspecto bem prioritário nos intercâmbios. Nós fazemos essa pesquisa de um resgate retrocognitivo para assistir quem a gente tem que assistir. Né? Já aproveitando que queria abrir o discurso, eu queria fazer aí 2 ponderações para contribuir. A primeira, me chamou a atenção que você falou aqui, consciência dispersa. Eu tenho uma percepção e um entendimento da dispersão que é aquela consciência totalmente fora do foco, principalmente em relação à assistência, fora do foco de uma série de coisas. Sim. Você demonstrou aí, durante as falas, um nível bastante alto de conscientização. Então, e você trouxe aí vários erros ou equívocos, entre aspas, né? Mas me parece que no momento que você elucida isso, e isso torna consciente, no momento que isso fica consciente, automaticamente vai aparecendo esse foco. Porque Sim. todos os nossos erros do passado, né? Eles, se a consciência desenvolve esse nível de autoconscientização, eles passam a ser pedaços do acerto, porque aí naquele momento ela foca tudo que ela tem, que é a realidade dela, para acertar doravante, né? Sim. Então isso me chamou a atenção, quer dizer, você tem aí, me parece assim que você está saindo de uma dispersão para um nível de foco intenso, né? Levantando aí a poeira, não sei qual que é a proposta do verbete, mas também levantando é exatamente poeira, isso, né? Levantar a poeira. Para conjuminar tudo isso e aí focar de maneira específica numa multidimensionalidade mais assertiva. E aí fazendo jus ao que você falou dos intercâmbios internacionais, se a gente está no internacional com uma lucidez parapsíquica, tudo muda, né? Tudo muda. Aquela pessoa que você encontra, o cara do passaporte, tudo aquilo ganha um outro viés e a gente fica muito mais ligado e mais atento para a percepção da sincronicidade, né, quando a gente está em outro local, é riquíssima. É riquíssimo. Mas a gente tem que ter esse foco que você está, né, fazendo essa convergência. Sim, né? Com certeza. Isso eu queria pontuar, me chamou a atenção. Então parece que você está saindo aí de uma dispersão para um nível de foco. Né? Fabiana, só continuando assim, porque acompanhei o verbete da colega, eu te diria assim, a Odila, ela foi escrevendo, ficou um tempão, assim, ela ia escrevendo em stand-by, assim, sabe? É só dispersiva mesmo, não vou chegar a nada. O momento, não, assim, até onde era deu uma a virada, brincadeira, né? foi quando ela entrou nos faltantes. Nos faltantes. É. E que nós começamos a trabalhar os faltantes e tal, e ali ela quase caiu fora. Ela disse assim, eu sou dispersiva mesmo, vou jogar isso aqui, não vou fazer mais nada. E a gente foi indo, de repente, uma semana depois ela me mandou um e-mail agradecendo, né, porque ela disse que ela realmente estava entrando no foco, ela estava começando a sentir que ela estava entrando no foco do que ela queria. Eu diria assim, no lado mais terapêutico que tem a escrita do verbete, né, que é tentar superar ou trabalhar de uma forma mais produtiva, né? É uma ressignificação do conceito do próprio verbete, né? Então você passa pela autotransformação, ressignifica, entende e aí vai colocando na prática. Isso é muito interessante. Isso é até arte do processo do verbete, né? E são os níveis de profundidade que a pessoa vai chegando na própria redação dos verbetes. Né? É a mudança do primeiro, amplia a visão também, a autovisão consciencial. Né?
E essa é bem, isso que tu colocaste, é bem a intenção dos verbetes da escola. A pessoa ela tem que se mostrar, ela não tem que pegar uma consciência e escrever como se fosse alguma coisa distante, né? Ela tem que trazer a realidade ela tem dela. que trazer para ela tem que se envolver e deixar transparecer o que ela é e né, nessa luta aí, vamos ver o que sai, né? Normalmente a gente sai melhor. Porque escrever sobre um traço forte é mais confortável. Você nada mais de braçada, né? Até por aí. Entender. Tem pessoas que Não é também tão têm fácil, dificuldade. tem gente que Também tem dificuldade com traço forte, mas eu entendo que é mais difícil de lidar com aquilo que a gente coloca mérito, né? Isso aqui é ruim, eu não quero, isso aqui é salutar, é positivo, né? É mais comum no Eu acho trabalho. que, nesse caso você tem que enfrentar, né? Eu diria assim, mais difícil, eu estou escrevendo agora sobre traços faltantes, como é difícil. Aliás, eu acho que o traço faltante, ele precisa ser muito mais estudado, pesquisado e escrito sobre ele. Porque ele impede muito o uso dos nossos traços fortes. Tem pouca coisa escrita, na verdade, né? A gente tem enfatizado muito o aspecto do trafal nos verbetes em geral por isso. Porque ele traz aspectos que a pessoa às vezes fica só no trafar, ela não alcança. Porque justamente o traço que falta é que está impedindo o uso das próprias potencialidades ou qualidades. Então, Eu queria dar uma sugestão de um novo título de verbete, Odila, que é a autovalorização em função do que você Interessante. o próximo passo. É um gradativo. Né? Não posso parar, né? Não. Você fala que Até tinha porque o que a gente consegue perceber hoje, o acerto do Grupo Carmo, que foi feito nesse contexto do verbete da Odila, é muito grande. Na minha opinião, e o que eu consigo perceber da Equipex, envolveram civilizações. Então ele vai trazer um resultado aí bem positivo e a família está muito satisfeita, a gente sente a energia deles aí, né, presente. Hoje de manhã, antes de acordar, eu tive mais uma projeção com a minha irmã. Porque a minha irmã, essa deficiente, dessomou no final de 2011, né? E eu digo, realmente essa semana foi intensa. E foi uma limpeza muito grande, uma ajuda muito grande. E até para mim, agora falando com a professora Sônia, né, que eu disse que nessa projeção, a minha irmã fez um intercâmbio, né, a minha projeção de hoje. E eu disse, mas como que ela vai fazer um intercâmbio e eu não dei o endereço por escrito para ela carregar, né, a cobrança e o perfeccionismo, né, porque isso tudo eu faço com os alunos, né, tudo mastigadinho, explicadinho, bonitinho. E aí eu disse, como? E ela vai se perder lá, né? E então veio ali mais um detalhe da cobrança, do perfeccionismo e também daquela preocupação que eu sempre tive, porque por causa da deficiência, então a gente ficava controlando, né? Controlando no sentido de não deixar ir para um lugar mais pudesse cair, perigoso, né? Perigoso. Enfim, a gente tinha essa proteção e até nas minhas projeções, claro que isso é falta de lucidez também durante a projeção, que não precisa ficar controlando, que no extrafísico não tem esse perigo, mas ainda prevalece, está arraigado na minha memória, né? O jeito de agir, eu vou lá para o extrafísico e quero controlar de novo, mas em função de ser pessoa com necessidades especiais. Né? Você não acha que essa Qual país projeção que a tua pode... irmã ia? Qual país que a tua irmã ia fazer o intercâmbio? Na Itália. Você não acha que essa projeção pode ter sido uma projeção educativa que os amparadores, para mostrar o traço que você ainda continua fazendo? Eu pensei nisso hoje, né? Eu pensei, nossa, isso me faltou lucidez, mas é aquilo de querer... Ela é reeducacional. Abre mão. Só. Inclusive, eu tive logo depois da dessoma dela, eu tive uma projeção, porque ela tinha convulsões. Então, na minha projeção foi muito forte. Ela entrou dentro do meu apartamento, assim, eu via. E aí depois ela saiu da casa e ela teve uma convulsão e caiu no chão.
Isso na minha projeção. E era habitual ela ter uma convulsão e cair. Onde ela estava, ela caía. E aí estaria minha outra irmã, que a minha família é grande. A minha outra irmã comigo, e a minha irmã saiu correndo para ajudar, né? Era o que a gente fazia no intrafísico. Aí eu falei para minha irmã, não precisa mais agora. Ela não precisa mais. Né? E ela se levantou e saiu e veio falar comigo, né? Então, aí hoje eu pensei, nossa, eu já superei achei que já tinha superado essa fase de na projeção ter que ir prestar ajuda. E não superei ainda. Mas eu penso que é por aí, né? Eu avaliar esse meu controle, né? Pode estar havendo uma contribuição de tudo aquilo que você fez por ela no intrafísico, ela agora está começando a fazer com você no extrafísico através das suas projeções. É uma maneira dela estar mostrando para você. Sim, que não precisa, não precisa mais. E uma retribuição de quanto que você ajudou, ela está te retribuindo de outra forma. É. Né? Dila, assim, ó, fica tranquilo com respeito a isso. Quando a gente trata alguma coisa em terapia, a gente nunca sai de uma situação assim complicada para situação Sim. maravilhosa. As coisas se repetem. Essa clareza que você teve de sentir o ímpeto de ajudar e dizer, não, ela não precisa mais, isso já é o teu ganho. Não, quer dizer, no momento que você traz isso, que você contabiliza isso como um dado positivo e que você consegue conter o ímpeto de fazer, né? E dizer não preciso mais, isso já está resolvido. Você está lúcida. Sim. Mas por que você falou que não precisava mais? Não, porque a minha irmã já dessomou agora. Naquele momento. Não, agora dessomou em final de 2011. Mas na minha projeção, quando eu a vejo nos meus sonhos, para clarear, né? Acontece uma situação em que ela está em perigo, eu quero ir lá ajudar, né? Como eu fazia quando ela vivia. Uhum. Ela usava medicação ou não? Usava medicação, mas igual dava convulsões. Chegava a dar, ultimamente, 15 num dia. Mas o diferencial que o Dila está colocando é que é a consciência manifestando-se de psicossoma, não era um soma. Só que ela raciocinou como ela habitualmente fazia, entende? Então não precisava mais, porque ela já tinha dessomado, a manifestação era psicossomática e não biológica. O uso da medicação era acostumado a ter convulsões. Sim. Gostaria que você falasse um pouco aqui sobre a autorreeducaciologia. Eu queria saber o que você traçou, depois de tudo isso que você levantou, o que você traçou para você superar. Qual é a página? 8. Bem, o que eu tracei aqui, a gente coloca algumas coisas que tem nos livros da professora Sônia, que são mais importantes, né? Mas por que a seleção? Porque a seleção... Porque foca no que eu preciso fazer, né? Expansão mental, aquisição cognitiva é aprender sempre, teórico e prático. Lucidez vem fechar com tudo o que eu fiz, entender o processo energético, acoplamentos, né? Quando sou eu, quando não é meu. Isso não me pertence. Isso não me pertence. Sai capeta. Essa técnica é ótima. Conquistas evolutivas é o que eu tenho que fazer, que praticar. Cosmoética, principalmente em relação aos meus traços faltantes, tentar superá-los. E comunicabilidade, eu acho que eu tenho dificuldade e eu preciso melhorar. Você fala bem, muito bem. Mas está aí, ó. Eu diria que isso é uma questão de você ajustar o seu emocional, que isso virá com o tempo. À medida que você for superando alguns traços, isso daí vai ser... para mim é a primeira vez. E quando tem uma cama, né, gravando, só piora. Mas superou a fase. Não quero vídeo. Superou. A culpa é do Ricardo.
Bom, neocompreensão interassistencial é o objetivo de todas as pessoas, né, todas as consciências, é ajuda, é uma das condições de PROEX de todas as pessoas, a interassistência, e eu pretendo continuar nisso. Atenção continuada, estrada evolutiva, é o seguir em frente, né? É um passo a passo todo dia. Armaduras defensivas é aquilo de não querer colocar os traços faltantes, né? A dificuldade de aceitar esse lado de refazer, o detalhismo. Bússola consciencial é pegar meu norte, é o foco. Pensenidade lúcida, sem ela é complicado, né? Então, eu acho que Odile, é por aí. o seu desejo do magistério, você consegue associar agora a possibilidade de como a professora Odile Inclusive, antes de eu voltar para a escola, eu tive uma projeção que eu vi a minha carteira de professora na minha frente. Aí eu disse, eu vou ser professora agora? Me imaginava numa escola convencional, né? Aí eu disse, não, isso não quero mais. Tá? Aí depois eu entendi a mensagem. Seu momento é agora, viu, professora? Nada é por acaso. Pois é. Alguém mais? Eu gostaria de perguntar para a Gilda, como é que ela se sente hoje, agora, nesse momento? Né? Depois de tanto não querer apresentar esse verbete, de não querer, eu não vou. Como é que tu te sente agora, gente? Não, me sinto muito bem. E até em função de tudo que aconteceu essa semana, que até as pessoas normalmente, aconteceu um monte de contrafluxo e tal. E para mim não, a semana foi leve, foi cheia de conquistas, de confirmações, com as projeções, com o fato do próprio médico me gastar 1h30 de consulta para me explicar todo esse funcionamento, que não é a rotina. E, inclusive ele falou assim, eu estou explicando para você porque você entende e porque eu quero estimular você a estudar medicina. Mais uma aí, ó. Mas foi muito bacana. E eu fico feliz e agradeço todas as oportunidades que eu tive, e certamente a autopesquisa sem o grupo não seria tão rica como está sendo para mim.